Pessoal, ontem eu coloquei... Vamos começar? Tá todo mundo aí? Nós somos 9 ainda? Somos 9. Vocês sabem dos outros colegas, onde eles estão? Se alguém trancou? Hã? A Nicole, por exemplo, não trancou não. Ela só não tá vindo, é isso? Você sabe? Você tem que saber da vida dos outros, pô, não é? A graça da vida social é saber da vida dos outros, Larissa. Pô, tem que saber, ué. Aí você me conta. Ai, Fred, tá tão difícil saber da vida dos outros ultimamente, porque exige muito esforço, eu deixei pra lá já. Eu sei, eu tô brincando. Hein, Não deu gente? conta nem da minha. Hein, gente? Então, bom dia, né? A Larissa, a Cecília, o Christian, a Mariana, a Fernanda, Fernando Henrique, o Felipe e a Júlia. Ontem eu coloquei no grupo do WhatsApp, nosso grupo, eu coloquei o trabalho intermediário e o trabalho final. Eu vou abrir aqui, antes da gente começar, eu vou abrir aqui o trabalho intermediário. O trabalho intermediário, os dois textos que eu deixei como referência, eu tenho eles em PDF, só que eles são muito grandes. Então eu tenho que abrir, eu tenho que deixar eles disponíveis no Drive para vocês, tá bom? Por acaso, se vocês conseguirem baixar em PDF, porque esse que eu tenho é piratão. É um texto clássico, são dois textos clássicos de sociologia, né? É um do Giddens, que se chama Sociologia, que é um handbook, né? Um texto básico, né? E aí o capítulo que vocês vão ler é o capítulo 21, que é crime e desvio, e um texto de um sociólogo francês que se chama Boudon, que é o capítulo 10, que é sobre desvio. E também é um handbook, né? Um livro, chama Tratado de Sociologia. Você mandou um desses na introdução? Eu acho que eu botei ele no Drive. Se você quiser, eu posso compartilhar. Eu quero, porque... Mas eu não lembro se eu mandei, porque eles são muito grandes. Eu vou dar uma olhada em qual que eu coloquei no Eles Drive, são... daí eu te falo. eu não consigo mandar por e-mail, não. O Gmail não aceita, não. Eu tentei mandar, mas ele não aceita. Então eu vou abrir aqui o trabalho intermediário. Se vocês precisarem de mais prazo, viu, gente? A data de entrega é até 13 de julho. Mas como a gente está vendo o apocalipse, então não tem problema não, tá bom? Se vocês precisarem de mais prazo, como o mundo está acabando mesmo, a gente tem que relaxar, não é? Então, quem não conseguir enviar no dia 13, pode precisar de mais uma semana, sem problema, tá bom? O importante é que o mundo está acabando, então a gente tem que ficar tranquilo, tá bom? Ô Fred, eu até te mandei uma mensagem agora, porque eu não sei se eu vou conseguir entregar a síntese dessa semana, todas hoje, até Tudo porque eu não bem. consegui ver a aula da semana passada ainda, e aí eu posso te entregar no máximo sexta-feira? Pode, claro, sem problema. Lembra que o mundo está acabando. Tranquilo. A Obrigada. Mariana também, o Fernando, o Felipe. Agora eu tô falando sério. Se vocês precisarem de prazo, é só me avisar, olha, eu preciso de mais alguns dias, tal, sem problema, tá bom? Porque eu sei que vocês estão fazendo muitas disciplinas, eu acho que com o ensino remoto emergencial, os professores estão cobrando mais, ou seja, né, a didática mudou, o volume de conteúdo e de trabalho mudou, então eu sei que vocês estão sobrecarregados. Então é só me avisar, tá bom? E na verdade eu acho que, tipo assim, ainda tem, a gente ainda acaba que se adaptando, tipo, porque acaba que muda de professor a cada semestre, então a gente tem que adaptar o método do professor de novo. Aí a gente, tipo assim, tem que meio que aprender novamente se a gente ainda não teve aula com o professor. Porque uma coisa que eu acho ótima da sua matéria é que você manda tudo Sim, desde o início. Então a gente já sabe o que a gente está para fazer, sim. já dá para se programar. Mas tem professor que, tipo assim, que manda com 3 dias de antecedência, sabe? E aí é muito complicado, que às vezes a gente estava se programando para fazer uma coisa e a gente tem que deixar de fazer para fazer do professor que, tipo assim, tem que entregar para amanhã. E isso se vários professores fazendo isso complica mais ainda, né? Eu vou dar um workshop para eles, eu vou anunciar um workshop, R$ 1.000 o workshop, e aí eu vou orientar os professores a entregar o curso inteiro na primeira aula, que nem eu faço, tá bom? Acho ideal. Tá? Vou dar um treinamento intensivo, intensivão para eles. Então vamos abrir aqui. Ô, Fred, só o texto que eu tenho no Drive, que você mandou, chama Tratado de Sociologia. Isso é do Boudon.
Então, Tá, eu vou. então eu consegui enviar o Budon. Eu vou tentar enviar o Giddens, quer ver? Olha o tamanho dos arquivos, quer ver aqui, ó. Eles são muito grandes, mas eu vou tentar. O Giddens, cadê? O Budon tem 24 mega. Então o Budon foi. O Giddens tem 41 mega. Então o Giddens eu não consigo enviar. Eu vou ter que abrir uma pasta no Drive e aí eu mando o link para vocês, tá bom? Mas com o Budon vocês conseguem fazer também. Então eu vou abrir aqui o trabalho intermediário. O Dom você mandou por e-mail? Foi a Cecília que me lembrou, na verdade. A Cecília lembrou que eu consegui mandar por e-mail, não foi, Cecília? Veio junto daquele e-mail que tem todos os textos, só que Eu- ele tá como texto de introdução. E ele tá zipado. Ele deve estar zipado também, porque eu tive que compactar ele. Quando você zipa o arquivo, você compacta ele. Então ele fica um pouco menor, né? Ah, eu achei. Mas vocês conseguem fazer o trabalho com com um só. Porque eles são livros bem... são capítulos grandes que discutem bem o sentido do desvio, né? Tá bom? Vocês estão vendo o arquivo compartilhado? Sim. Sim. Eu vou aumentar aqui, só um minutinho. Então a data de entrega do trabalho intermediário é até 13 de julho. Ou seja, vocês têm aí mais ou menos 20 e poucos dias para fazer e para me enviar, né? Não é isso? Porque faltam 8 dias para acabar o mês, né? Hoje é dia 22. Então vocês têm o final de junho, 8 dias e até o dia 13. Mas quem precisar de prazo, é só me avisar por e-mail que eu, sem problema. Então, a primeira questão, né? O desvio é tratado pela sociologia como um fenômeno social normal. Explique essa afirmação. Hein, gente? Deixa eu pegar um para Cristo aqui. Felipe, explique essa afirmação, por favor, Felipe, para a turma. Cadê o Felipe? Então eu vou pegar o outro para Cristo. Fernanda. Eu sou. Felipe, pode falar. Explica aí a primeira questão. Explica assim, né? Comece uma discussão, né? O desvio é tratado pela sociologia como um fenômeno social normal. Explique essa afirmação. Como que o desvio pode ser normal? Parece contraditório, né? Parece paradoxal, né? Na verdade, é sempre desviante o que sai do padrão ético de uma determinada cultura. Então, sempre tem que ter algo desviante do que é tido como padrão. Eu vou mastigar para vocês, tá bom? A função do professor é essa, mastigar. É começar a discussão. Então, a primeira coisa que vocês têm que fazer é uma diferenciação entre o que é lei e o que é desvio. Então, a lei ela tem um caráter universal, não tem? Então, por exemplo, a lei que proíbe o racismo, ela é universal. A lei que proíbe a homofobia. A lei que proíbe a Lei Maria da Penha, né? Então, são todas legislações universais, né? Ou seja, elas têm uma abrangência no território brasileiro para todos os grupos sociais e que elas vetam determinados comportamentos. Elas separam o que é um comportamento considerado conformista, conforme a lei, e um comportamento considerado ilegal, que viola a lei. Então a lei é universal. O desvio não. O desvio é relativo. Então, um bom exemplo em relação ao desvio é a parada gay e é a Marcha para Jesus, não é isso? Então, quando você tem a parada gay em São Paulo, você tem uma adesão aos valores, né, de liberdade de expressão, de liberdade de gênero, de liberdade de ideias, né? Você tem uma adesão a valores, né, em relação ao corpo, né, que tem de corpo sarado, bonito e tal. Agora, a liberdade, né, a sexualidade, tal. Aí a Marcha para Jesus tem outros valores. As pessoas vão entrar em choque, né? Então, a gente tem que imaginar que a sociedade que a gente vive é uma sociedade extremamente complexa, né? A gente vive numa sociedade que tem 200 milhões de indivíduos, é uma sociedade democrática, é uma sociedade urbana, né? A população brasileira
é majoritariamente urbana, né? Mais de 80% da população vive em centros urbanos, não vive na zona rural, como na Índia, como na China, né? É uma sociedade capitalista, uma sociedade de consumo, então é uma sociedade que tem uma pluralidade, uma heterogeneidade de grupos imensa. Né? Então você tem grupos de esquerda, grupos de direita, todos são legítimos, todos têm direito de manifestar suas ideias, né? Desde que elas não violem a lei. Né? Então você tem valores, cada um dos grupos, né? Grupos em relação a gênero, em relação à política, em relação à religião, em relação a valores, por exemplo, em relação à alimentação, né? Grupos veganos, grupos... Então você tem uma heterogeneidade imensa de grupos. É como se a sociedade fosse uma colcha de retalhos. Então a Cecília, por exemplo, ela tem uma relação... Ao mesmo tempo que a Cecília está num grupo de esquerda, ela pode estar num grupo, por exemplo, contra o aborto. A Fernanda, por exemplo, pode estar num grupo de direita, um grupo mais de direita, né? Porque a gente tem um espectro, né? Não é uma pessoa que é 100% de direita, nem 100% de esquerda. Eu estou no espectro. Eu sou de esquerda em relação a determinados valores e posso ser mais conservador em relação a outros valores. Então a Fernanda, por exemplo, pode pertencer a um grupo religioso e ser a favor do aborto. E ser a favor da ocupação da Amazônia, por exemplo. Né? A Amazônia só tem mato, só tem floresta, né? Então é melhor você ocupar de forma ordenada e aí isso vai diminuir o desmatamento. E a Cecília pode ter uma postura mais de esquerda, mas ser contra o aborto. Então nós, o indivíduo, né, a Mariana, o Felipe, o Fernando Henrique, eu, a Larissa, a Júlia, o Christian, a gente transita e a gente tem adesão a grupos que são contraditórios, que se opõem. Então, necessariamente, o desvio vai se dar em função desse choque de valores entre os grupos sociais. Né? Então, eu sou a favor da liberação de todas as drogas, por exemplo. Né? Então, todos vocês aqui vão ser contra. Não, professor, eu acho que a gente tem que controlar. Eu acho que droga causa dependência. Ou seja, eu sou a favor que a descriminalização deve acontecer porque as pessoas todos os problemas que as pessoas têm com o consumo de drogas legais e ilegais, cigarro, álcool e drogas legais, são muitas, não dá nem para listar as drogas legais. Eu sou a favor de que todas elas sejam um problema de saúde pública. Então se a Fernanda, por exemplo, adora tomar vinho, a Cecília whisky, enche a cara de whisky e tal, elas vão ter que enfrentar isso com apoio familiar, com apoio de amigos e com tratamento de saúde. Não tem outro jeito. Não faz milagre, não. Você não vai pegar a Bíblia e bater na cabeça de uma pessoa e falar, demônio, sai do seu corpo. Então, é um problema de saúde pública. Não adianta prender também o Christian, prender o Fernando Henrique, porque eles usam drogas legais. Não adianta. Então eu acho que tudo tem que sair, todo o consumo de drogas legal e ilegal tem que ir para a rede de saúde pública. Aí a Júlia vai ponderar, não, professor, mas algumas drogas causam uma dependência muito grande, como crack, etc. Ou seja, eu compartilho valores com a Júlia, mas ao mesmo tempo eu discordo da Júlia em relação a outros valores. Então, para a sociologia, essa diferenciação entre lei e desvio é central, é o corte. Né? Então uma coisa é a lei, que tem um caráter universal. Outra coisa são os valores. Né? Então o Christian acha que o estatuto da criança e do adolescente tem que ser levado ao pé da letra. Né? O estatuto regula a relação entre pais e os filhos. Né? Aí eu acho que não, aí eu fui criado com meu pai, né, do interior, tal. Então o estatuto busca intervir numa relação privada. Então a gente vai transitando entre esses grupos. Né? Então o desvio, para a sociologia, ele é um fenômeno ele é inerente à vida social. Né? Então eu sou a favor, por exemplo, do mercado do sexo. Eu acho que a prostituição tem que ser legalizada, por exemplo. Eu acho que quando se legaliza a prostituição, as mulheres têm mais acesso a tratamento de saúde, a aposentadoria, a proteção da polícia. Né? Ah não, professor, mas aí você está incentivando a prostituição. Então o tempo todo a gente vai entrar em choque em relação... Ah, mas aí eu entendo que isso aumenta a proteção legal para as mulheres que estão no mercado de sexo. Então, etc. Né? Ah, eu sou a favor do turismo sexual. Eu acho que as pessoas têm direito, etc. Então o tempo todo a gente entra em choque com relação a esses valores. Pode falar, Júlia. É porque eu acho que isso acontece muitas vezes, seja tanta questão que você está falando que envolve leis de legalização de drogas, de legalização da prostituição, ou mesmo coisas que
não necessariamente envolvem leis contra, como a parada gay e enfim, eu acho que isso acontece porque envolve questão de valores das pessoas, da sociedade, o modo que elas foram criadas. Exatamente. E por isso que entra em conflito, porque cada um foi criado de um jeito, com determinados valores, com determinados pais, e é impossível a gente desvencilhar disso, porque, querendo ou não, não justifica, mas uma pessoa que é criada em uma família completamente machista, por exemplo, ela tem uma tendência maior a isso. Ela foi socializada, não é tendência não. É mais complexo que isso, né? Ela foi socializada. Então aquilo está incutido na forma com que ela vê os papéis de gênero, né? O homem, o cabeça, o homem que sustenta a família, desde a infância dela, entendeu? Então para ela naturalizou isso. É um processo, a cultura muitas vezes é quase que um processo como uma segunda natureza. Ela é muito insidiosa, a cultura, né? Ela acontece na nossa... Sabe quando você separa menino e menina? Ah, o menino pode brincar pelado. A menina não pode, porque, pô, se uma menina brincar pelado, o mundo acaba, não é isso? Então, uma menina criancinha, né, pequena, de 3, 4 anos. Então esses papéis de gênero, eles são muito arraigados na nossa cultura, né? Sim, eu acho que por isso que a gente entra ainda muito em conflito nessa questão dos desvios, do que se trata um desvio e do que não, e por que ele é considerado um fenômeno social normal. Então vocês vão começar... Eu tô mastigando para vocês, hein? Não tem um professor melhor do que esse, não tem? Se tiver, vocês me avisam que eu vou mandar matar. Eu sou muito... Tô mastigando muito bem para vocês. Então a primeira coisa que vocês têm que fazer é a diferenciação entre lei e desvio. A lei tem um caráter universal, o desvio é relativo. Então a característica essencial, crucial, pivô do desvio é que ele é relativo. Então, o estilo de vida da Júlia, por exemplo, né, é uma pessoa que não consome, da família dela. Eu conheço uma família que é assim. Vou até falar baixo, eles são muito estranhos. Eles não consomem, sério, eu tô falando sério. Eles têm uma vida extremamente franciscana. Eles não têm nada em casa. Né? Eles são pessoas inteligentes, com curso superior, tal. Então o estilo de vida meu, olha pra trás, olha pra minha estante. Eu sou consumista pra caralho, tá, gente? Então isso é foda. Então eu sinto vergonha deles, assim, eu me sinto um lixo, assim. Aí eu julgo eles me julgam. Então a vida social é assim. Né? Então eu gasto muito dinheiro com bobagem, né? Com isso, com aquilo, né? Então o meu estilo de vida entra em choque total com eles. Só que eu respeito eles, eu acho eles as pessoas muito mais interessantes, muito mais assim, desapegadas, sei lá. Então é uma questão de valor, né? Obviamente que eu não consigo mudar os meus valores. Você consegue, Fernanda? Virar outra Fernanda? É difícil, né? Então o Frederico, porque eu acho legal o estilo de vida da Júlia. Não, eu não vou virar outra pessoa assim, né? Por quê? Porque eu fui socializado, né, ao longo da minha infância, ao longo da minha adolescência. Depois, como uma pessoa plena, né, das suas faculdades, eu aderi a outros valores. Então, a nossa adesão aos grupos sociais não acontece só em função da socialização, viu, Júlia? Não é só por causa da família, do jeito que foi criado, não. Dessa socialização primária, não. A gente adere aos valores, né? Eu, com uma pessoa com 18 anos, 17 anos, já tem consciência. Então ela adere. Eu acredito nesses valores. Eu acho que ser nacionalista, por exemplo, eu acho péssimo. Eu acho todo tipo de discurso nacionalista pobre, raso, né? Rasteiro. Então eu acho que a gente tem que ser cidadão do mundo, né? Eu toparei viver fora do Brasil fácil. Então eu detesto gente nacionalista. Eu detesto gente que acredita que Minas Gerais é o melhor estado do mundo, Belo Horizonte é a melhor cidade do mundo, o Brasil é a cultura brasileira, o povo brasileiro. Eu detesto esses discursos. Só que eu tenho que respeitar, porque eu conheço, tem muita gente, né, da geração do meu pai que tem esse discurso, né? Então eu estou dizendo tudo isso para mastigar a questão para vocês. Ok? Então vocês têm que chamar atenção e tem que trazer exemplos, né? E exemplos dentro do turismo. Em relação, por exemplo, alguém aqui já foi numa praia de nudismo? Você sentiria vontade de uma praia de nudismo? Eu não me sentiria, eu nunca fui. São valores, e as pessoas que vão na praia de nudismo, gente, isso vocês têm que entender. Elas têm valores, grande parte dos valores da rotina, do cotidiano dessas pessoas é absolutamente iguais ao meu, ao do Christian, da Cecília, da Mariana, da Larissa. Então, você está entendendo? Elas têm comportamentos absolutamente
previsíveis, iguais aos nossos, né? Vai para a escola, trabalha, leva o menino para a escola, cuida da casa, paga imposto, vota no Calil, não vota no Bolsonaro, e assim, etc, etc. Só que uma diferença, essa diferença é marcante, né? Eu não tenho essa liberdade que as pessoas têm, né? Vocês têm liberdade de ir para uma parede no dia? E não é normal? Quando as pessoas vão, vocês não acham que elas comportam de uma forma normal? Você acha que elas são loucas por aderir a esse tipo de valor? Não. A gente já viu, assim, reportagem, documentário, né, filme. As pessoas agem de forma normal. Não é uma orgia, não é um caos, não. Então as pessoas levam, tem criança, tem adulto, tem velho, tem idoso, né? Alguma informação a gente tem, apesar de eu nunca ter ido. Eu não me sinto à vontade, eu não tenho liberdade com o meu corpo, assim, sabe? De lá, não, vou do jeito que. Não, para eu ir para uma praia no dia eu tenho que malhar 1 ano, tenho que ficar sarado, né? Eu não tenho coragem, né? Eu não tenho. Por quê? Porque vou sentir muita vergonha. E a vergonha faz parte desse choque cultural, né? A vergonha, a fofoca. Então o tempo todo a gente tá regulando o nosso comportamento e eu estou julgando o Felipe, o Christian, a Cecília, a Mariana. Então a vida social, o desvio, está nesse plano das normas, dos valores, que é muito mais complexo do que a lei. Hein, gente? Porque a lei é fria, não é? A lei fala assim, a praia de nudismo existe. Ponto. Você pode ir, você pode não ir. Isso é a lei. Né? Determinadas praias do Brasil, a lei vai falar o seguinte, algumas praias do Brasil são restritas a pessoas que aderem ao nudismo. Eu não posso ir lá de calção, de camisa, eu não posso. A lei vai dizer isso. Só pode ir quem adere a esses valores. Então, algumas praias são de nudismo. A maioria das praias não, é normal. Você vai de biquíni, vai de short, etc. Agora, como que eu me sinto, como que eu vejo as pessoas, como que eu julgo as pessoas e como que essas pessoas me julgam, aí que entra os valores, as normas e o desvio. Aí que fica interessante. Então a vida social é muito mais interessante do que a lei regula. É muito mais complexa do que a lei. Ok? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Alguém vai experimentar uma praia de nudismo semana que vem? Não, né? Por quê? Porque é muito, entra em choque com a nossa socialização, com os nossos valores, né? Mesmo sabendo que é um grupo tem um comportamento absolutamente normal, né? Não são pessoas malucas, né? Lunáticas, né? Isso aqui é interessante, né? Hein, gente, alguma O professor pergunta? já foi na praia de nudismo. Aí, tá vendo? O Felipe é um cara mais aberto, mais inteligente que a gente, tá vendo? Aqui é um bando de conservador, de católico, extrema direita. E qual foi a sua experiência, Felipe? Conta pra gente. Você ficou à Muito vontade? estranha. Você não ficou à vontade? Não. Mas você se comportou bem, assim. Você não ficou horrorizando, né? Você ficou... Não, então, antes de você entrar, tem toda uma. Eu fui na Tambaba, né? E antes de entrar tem lá a associação, né? Que mantém. E aí ela explica as normas, né? Explica o Sim. funcionamento, né? Tem toda essa filosofia aí de Você tem que aderir a um comportar. grupo de normas, né? Isso, é. E aí você tem um ponto, você entra e você tira, e depois tem um ponto que você já tem que estar chegando já sem culpa nenhuma. E é obrigatório, não ter nada. Né? E assim, eu fiquei bem deslocado, é bem diferente, assim, sabe? Sim. Mas as pessoas estavam agindo de uma forma absolutamente normal, não Mas todo estavam? mundo tava normal lá. É. Assim, tinha mulher com criança. Claro, tá tudo idoso, normal, tudo que é. você falou aí, mas É. era bem estranho. Inclusive, se você vai lá, você não consegue sentir tesão, você não consegue ter desejo. Você vê as pessoas agindo normalmente, não é? É incompatível. Olha pra você ver como que é curioso isso. As pessoas nuas é incompatível com desejo. Não é? Por quê? Porque é um estilo de vida, não é? Mesmo que você veja um cara bonito, um cara sarado, gostoso, uma menina que você acha atraente, bonita, você não vai ter, porque você vai ver as pessoas nuas. Primeiro que você vê um monte de idoso de 90 anos pelado, então isso já bloqueia, né? Você já fica completamente bloqueado. Impossível, não é? Mas o mais importante é que você vai ter um autocontrole, você vai sentir uma vergonha imensa. Hein, Felipe? Não é? De jeito mesmo. Você sente vergonha, porque as pessoas estão agindo normalmente. Eu não vou ver uma pessoa que eu acho atraente e vou pra cima dela. Assim, tudo bem, vamos tomar. Não, claro que não. Hein, gente? É bem, assim, igual você falou mesmo. É um
é um outro olhar, assim, é uma outra forma. São né, outros de valores, contextualizar é a outra, situação, né? são, né, um grupo que tem outros valores. E para você ir lá, você tem que aderir a esses valores. Senão você vai se comportar como uma criança, você vai rir. Ah lá, a barriga do outro é grande. Ah lá, o peito dela tá caído, porque ela é velha. Não tem sentido você agir como criança, tem? Você tem que respeitar as normas daquele grupo, né? Ah, a bunda dele é flácida. Não tem sentido isso, né? Você tem que entender a filosofia, os valores daquele grupo, né? Senão o seu comportamento é que vai ser desviante. Se você não entender, você que vai ter um comportamento desviante. Mas pode falar, Júlia. Mas só uma dúvida. Quando você fala, tipo assim, da praia de nudismo e tudo mais, eu entendo que ela meio que foi uma criação, né, da sociedade, isso. E essas normas de ter que estar nu para entrar em determinadas praias e tudo mais. Só que quando fala da questão de criação, como que a gente cria questão de norma social? A sua pergunta não foi muito clara, não, Júlia. Vamos ver se eu entendi. A sua pergunta é sobre como que as normas sociais são criadas pelos grupos Isso. sociais, é isso? É, Ué, porque as pessoas têm visões de mundo que são complexas. Então elas vão criar, por exemplo, uma sociedade. Quer dizer, uma sociedade não. Elas vão criar, por exemplo, valores que vão entender que as meninas não podem estudar. Né? Então você tem vários países em que ou é proibido ou é muito restrito a educação para meninas. Né? Sabe aquela menina Malala? Você conhece a história dela? sim. Sabe que ela tomou um tiro no rosto, né? Aham. Por que ela tomou um tiro no rosto? Porque ela queria estudar até formar, queria fazer curso superior, né? Então, a religião, os valores, né? Tem a ver com interpretação, tem a ver com a criação de um consenso de um grupo. Então, em algumas regiões do Paquistão, algumas regiões, não é no Paquistão inteiro não, tá? Algumas regiões do Paquistão, da Índia, né? Do Afeganistão, os valores foram criados que os papéis sociais de homem e de mulher são papéis muito rígidos. E cabe ao homem desempenhar um papel na esfera pública e cabe à mulher, do ponto de vista religioso, cultural, político, né? É muito amplo, é muito rico. Né? Não é porque as pessoas são malvadas, não. Ah, a menina é burra, não pode usar. Não é por isso, não. É mais complexo que isso. Então, o papel de gênero, o papel social da mulher no espaço privado, que é a família, no espaço privado é muito restrito, né? O âmbito familiar. É muito importante. Então essa mulher tem que se cobrir, tem que tampar o rosto, tampar o ombro, tampar a coxa. E ela não pode estar no espaço público. Então ela tem que estudar muito pouco. De preferência nem vai para a escola, viu, Cecília? Se você for mudar para o Paquistão, você abandona a escola, porque senão você vai... Então, os valores são criados assim. Né? E em relação ao consumo, né? Por que essa família que eu conheço tem um estilo de consumo muito diferente do meu? Né? Então, uma vida franciscana, quase uma vida de monge. Né? Então, na casa deles quase não tem móveis. Então, é uma vida muito mais interessante. Assim. Minha casa, né? Então, eu sou um predador capitalista, consumista, né? Para essas pessoas, assim que elas me veem, né? Eu não sou, não, eu sou um cara legal, mas assim que eu sou visto, né? Mas você entendeu, Júlia, como que os valores não são criados assim, de uma hora para outra. Né? Isso demora uma geração, 2 gerações, dezenas de gerações. Né? Então é muito complexo a criação de valores. Né? Por exemplo, a ideia de que homens podem casar com homens, né? Mulheres podem casar com mulheres. Isso é muito recente também. Né? A maior parte das religiões proíbe, a maior parte da legislação, a lei, porque o casamento é um contrato, não é isso? O casamento é um fenômeno religioso, é um fenômeno social religioso, mas também é um fenômeno, é uma interação social que é pautada por um contrato, né? Pela lei do Código Civil. Eu casei só no cartório, por exemplo. Eu abomino, detesto religião, não vou em nenhuma igreja. Todas para mim são fantasias mal intencionadas. Mas porque eu sou um cara preconceituoso, né? Então eu não sou uma pessoa bacana. Então eu tenho pavor de religião. Então eu só casei no cartório. Então as pessoas olham para mim, né? Olham para a Karina, para minha mulher, e falam, ai, por quê? Né? Deus não abençoou seu casamento. Tal, não sei. Então as pessoas julgam a gente o tempo todo. Aí eu ligo foda-se. Aí você, pô, não, meus valores chocam com os seus, eu não acredito nisso. Isso para mim não é importante. Aí eu explico para a pessoa, mas a pessoa ficou horrorizada do mesmo jeito, né? Então, um comportamento que você tem que é um pouquinho diferente, eu sou uma pessoa conformista, eu sou consumista, né?
o trabalho o tempo todo, tem pouco lazer, né? Aí um comportamento que você tem que é diferente, que sai um pouquinho do script, as pessoas acham que você é diferente. Acham que você tem um comportamento desviante. Você entendeu, Júlia? Então, não basta a gente aderir a quase todas as regras. Se você não adere a uma regra, se você é vegana, por exemplo, as pessoas vão te achar esquisita. A Cecília, pô, fazer um churrasco na minha casa, a Júlia não vai, porque a Júlia não come carne. Aí por que ela não come carne? Então esses valores entram em conflito. Mesmo você compartilhando com a Júlia, com a Mariana, com a Fernanda, 99% dos valores. Você entendeu? Agora ficou claro, obrigada. É complexo, a vida social é muito complexa, né? Ok? Larissa, alguma pergunta? Fernando Henrique? Christian? Não, tá tranquilo. Tá claro? Sim, Mastiguei a questão? sim. Melhor professor do mundo? Então tá bom. Então vamos passar para a próxima questão então. Para a próxima pergunta do trabalho intermediário. E o mais modesto também, Exatamente, o mais humilde. Porque o brasileiro adora ser humilde. Eu sou humilde, tá, gente? Vamos passar para a próxima questão agora. De que maneira somos todos criadores e violadores de normas sociais? Desenvolva com um exemplo do turismo. Hein, gente? Agora eu quero ouvir vocês. Nesse caso, a gente poderia citar também a praia de nudismo, por exemplo? Sim, pode, claro. Sem dúvida. É um bom exemplo, né? É uma coisa que foi criada meio que pela sociedade, né? Por grupos, né? Não é a sociedade inteira. A sociedade, em Júlio, isso é importante colocar na resposta, na primeira questão. Quando vocês responderem a primeira pergunta. A sociedade é heterogênea, né? A gente tem valores que são universais. A democracia é um valor universal. Mas bem que tem grupos da sociedade que não acreditam em democracia. A mulher é igual ao homem. Não. Tem grupos da sociedade que também não acreditam. Então, pensa que a sociedade é uma colcha de retalhos, Júlia. Você tem grupos muito heterogêneos, né? Você tem uma pluralidade, uma multiplicidade de grupos que entram em choque do ponto de vista do valor, não do ponto de vista da lei. A lei fala assim, todo mundo tem que votar, o voto é obrigatório. Então você vai aderir à lei, você não quer pagar o preço de não votar, né? Então a gente adere à lei. Agora, os valores não, os valores são múltiplos, né? São uma colcha de retalhos, é assim que a gente tem que ver a sociedade. E é assim todas as sociedades, tá? Mas vocês desenvolve essa pergunta, gente, aqui, para a gente começar a pensar junto aqui, discutir, né? De que maneira somos todos criadores e violadores de normas sociais? Aqui não é lei, tá vendo? Criadores e violadores de normas sociais. Então, quais normas sociais você apoia, você sustenta, você tem adesão? E quais normas você viola em relação a um grupo? Esse aqui é o jogo. Agora, aí eu peço para vocês desenvolverem com um exemplo do turismo. Vocês podem me dar um exemplo do turismo? A praia de nudismo seria eu acho, que no sentido que as pessoas viajam muitas vezes para esses lugares, para locais, países que têm praia de nudismo e acabam frequentando aquilo ali. Sim, sim. E aí você tem turistas que não aderem, não é isso? Você tem vários grupos de turistas. Você tem os turistas que vão aderir à praia de nudismo e vão frequentar normalmente, né, aderem àqueles valores, compartilham aqueles valores, acreditam naqueles valores, naquelas normas. E tem turistas que vão ridicularizar. Mas a praia de nudismo, o exemplo foi meu, né, Júlia? Então eu espero que no trabalho vocês não me copiem, né? Eu espero que no trabalho vocês tragam novos exemplos, que eu já mastiguei por vocês. Então vocês podem pensar, por exemplo, em relação a relação com a natureza, por exemplo, né? Como que alguns turistas têm uma adesão a valores, né? Nós temos que preservar a natureza, a mãe terra, né? Tem toda aquela conversa de hippie dos anos 60, né? Mãe terra, não sei o quê. Tô brincando, tô enchendo o saco. Então, e tem turistas que não vão ter esses valores, não vão compartilhar, então vão ter um comportamento que pode ser considerado um comportamento predador, né? De deixar resíduo, de poluir, né, de colocar em risco aquele ambiente com fogo, né? Então tem vários exemplos que vocês podem trazer do turismo. Pode falar, Júlia. Eu posso falar no sentido também, tipo, de questão de alimentação de diferentes países, que alguns turistas viajam, eles aderem a, sei lá,
você vai para algum país da Ásia e você come lá as baratas, os escorpiões. e Insetos, outros países não. insetos, isso. Pode, claro, pode. A alimentação é um problema enorme pra gente, né? É um fator cultural e que sempre entra em choque, né? Então sempre tem casos assim, ai, eu viajei para determinado lugar e não me adaptei porque eu não como rato assado com molho de formiga, saúva, não sei o que. Aí eu vou virar para você assim, você é um jacu, né? Você não adaptou porque você é jacu, você tem que se adaptar, você tem que experimentar e tal. Mas eu tô brincando, a gente sempre vai entrar. A alimentação é um excelente exemplo para mostrar esse choque cultural, né? Pode falar, Larissa. Ô Fred, eu acho talvez por exemplo, o carnaval aqui em Belo Horizonte, porque quando chega a época do carnaval é totalmente aceitável, tipo, a galera andando sem camisa na rua e tal, que numa situação do cotidiano já não é. Então, você acha que dá uma quebra assim e nem Sim. todo mundo concorda, né? Claro, claro. Não, tem muitos exemplos. Por exemplo, uma coisa que é interessante agora é essa discussão em torno de padrão de beleza. Né? O padrão de beleza sempre foi uma coisa rígida. Né? Sempre foi mulheres brancas, altas, magras, não é isso? Sempre foi um padrão construído pela indústria da moda, de cosmético, né? Assim, normalmente as revistas femininas. Né? Então, o padrão sempre foi muito rígido. Né? Agora, por exemplo, há uma discussão por quebrar esse padrão. Né? Então, na verdade, você não tem um padrão de beleza, não é isso? Você tem 4, você tem 5, você tem 9, você tem 15. Então, essa é uma questão de valor. Ah, não, mas eu só acho mulher bonita assim, assim, assado. Aí o Fernando Henrique vai falar assim, eu só acho mulher bonita assim, assado. Só acho homem bonito assim. O Felipe vai falar assim, só acho bonito o cara sarado, não sei o que. Não sei. Ah, não. Então, o padrão de beleza sempre foi muito rígido. E agora, o mercado é muito inteligente também, né? A Dove, a Natura, as empresas, né, de cosméticos. Estão começando a... Olha, a gente tem que ampliar o padrão. Não pode ser um padrão rígido mais. Porque a sociedade mudou. Né? Então você tem mulheres agora que não são como a Gisele Bündchen. Né? Você já viu a Gisele Bündchen? Já viu aquela... Né? Aquilo é o padrão de beleza, não é? Aquela mulher é bonita até na lua. Agora não é mais só aquele padrão de beleza. Agora você tem outros padrões. E isso, obviamente, gera o quê? Conflito. Não é isso? Aí isso explicita, por exemplo, o nosso racismo. Porque o padrão de beleza sempre foi branco, não é? As revistas, não, eu não sou racista. Aí a gente vai falar assim, o Fernando Henrique, cadê o Fernando Henrique? Ele tá aí? Eu? Isso. Então a gente vai falar assim, eu não sou racista, mas espera aí, qual que é o seu padrão? Qual que é o seu... O que você acha que... Define uma pessoa bonita pra mim. Assim, assim, assado, assim... mas quando você vai ver o mesmo tipo, é o mesmo padrão. Eu vou falar de 10 mulheres que eu acho bonitas, gostosas e tal. Todas são iguais a Gisele Bündchen. Ou seja, é o mesmo padrão. Aí, como assim? Eu não sou racista ativamente, eu não faço parte da Ku Klux Klan, não vou pra rua achar que a supremacia branca, não sou louco, né? Mas o nosso padrão acaba que valoriza, que se reconhece beleza num tipo específico só de mulher. E é um padrão muito excludente, muito rígido, né? Então quer dizer que 99% das mulheres não são bonitas, é isso? Então essa discussão que passa pela moda, passa pelo consumo, passa pelo turismo, passa por um monte de coisa, né? Pela representação do corpo feminino, é uma coisa complexa, né? Isso agora está sendo muito discutido agora, né? Esse é um exemplo interessante, né? Vocês discutirem também como que a gente adere às regras, né? E ajuda a construir um padrão e como que a gente viola esse padrão, né? Então essa que é a discussão. Vocês entenderam? Hein, gente? Entenderam? Vocês são capazes de colocar isso no exemplo do turismo, por exemplo? Para mim, no trabalho? Mas eu pensei... Pode falar, Cecília, pode falar. Não, pode... Fernanda, vai. É porque eu tinha pensado, por exemplo, aqui a gente é totalmente normal usar um biquíni na praia, mas tem locais que isso já não é liberado, né? Já é visto como aos olhos. E aí poderia ser um exemplo de como a gente viola uma norma social, né, daquele local. Claro, sem dúvida, Sim, não é uma norma social, é uma norma social, cultural, religiosa, é muito amplo, é muito complexo, né? O papel social da mulher, né? A mulher não deve ser exposta, o corpo feminino não deve ser exposto, porque isso viola as regras da religião, né? Da família, é complexo, né? E nesse país muitas vezes isso é crime também,
Então você não tá... Aí deixa de ser desvio. Aí você, além de ser um desvio, você está cometendo um crime. Você está violando a lei. Aí você pode ser presa, você pode ser julgada, né? Pode receber uma pena, né? Igual um casal gay, por exemplo, se beijar na praia no Irã, né? Ou em praça pública, pode ser preso, pode ser não, com certeza vai ser preso, né? Pode pegar uma pena, né? Uma pena de grave, uma pena severa, né? Então as pessoas têm que saber a diferença entre desvio e lei, né? Porque é uma diferença muito grande, né? Hein, gente? Mais alguma questão? Cecília? Eu tava pensando num exemplo parecido com o da Fernanda. Eu tava pensando, por exemplo, tanto em mulheres não islâmicas que vão para países que a maioria das pessoas são islâmicas, e daí, tipo, mesmo que não seja obrigatório você usar o véu na rua, eu imagino, eu nunca fui, mas imagino que as pessoas devem te olhar torto. E também pensei no exemplo de mulheres islâmicas, tipo, tanto turistas ou brasileiras que, tipo, andam na rua no Brasil, que ainda assim recebem olhar torto por causa de todo o estigma, do islamismo, ai, terrorismo, não sei o quê. Então é meio que trocado, tipo, da mesma maneira com que você é desviante lá, mulheres que usam véu são desviantes aqui. Foi igual aquela Exatamente. vez na França também, que as universidades proibiram as mulheres de usar véu na universidade, tipo. No espaço público. Então é uma lei, foi aprovada pelo Congresso, né, pelo Parlamento francês, que é uma lei que discrimina as mulheres. Então ela tem, olha para você ver que curioso, né, muito interessante isso. Ela tem o objetivo de proteger as mulheres, né, de permitir que as mulheres expressem a sua liberdade, expressem a sua liberdade no corpo, né, porque a gente expressa liberdade no corpo. Ah, eu quero andar com uma blusa, eu quero andar com uma saia. Mas ao mesmo tempo ela discrimina as mulheres muçulmanas. Então olha para você ver como que a lei e os valores eles estão o tempo todo em choque, né? Não existe uma lei neutra, não existe uma lei que não, né, que não vai afetar os grupos sociais. Afeta de forma diferente os grupos sociais, né? Então isso é muito interessante, né? Pode falar, Fernando Henrique. Eu fiquei pensando naquele caso daquele médico que foi pro Egito, aí ele teve um comportamento predator, né? Predatório, Discriminatório, né? Humilhante, né? Aquele aí cara é gerou péssimo, conflito, né? assim, Horrível aquele cara. aí gerou, tipo, conflito, nem foi, né, na galera do Egito, né? Eu vi uma associação de mulheres de outro país ainda que observou aquele comportamento desviante teve essa ação. Teve uma reação social, é isso que você está chamando a atenção, né? Teve uma reação de grupos, né, feministas, né, de grupos de mulheres no Brasil, no Egito, em outros países, né? E teve uma reação da lei também. Esse cara, por isso que a repressão sobre ele funcionou. Você teve uma reação social de grupos de mulheres em vários países e teve uma reação da lei. O Ministério Público do Cairo, acho que ele estava no Cairo, né? Acho que ele estava na capital do Egito, né? O Ministério Público acionou a polícia prendeu ele, foi sujeito a uma prisão temporária, uma prisão provisória. Ele teve que responder ao Ministério Público e o Ministério Público ficou decidindo se ia entrar com uma ação contra ele. No final liberou ele, né? Porque ele é um palhaço, né? Um idiota. Mas ele não volta lá. Se ele voltar e cometer isso de novo, aí ele vai responder à lei. Então, ele teve duas reações sociais, né? Ele teve uma reação social dos grupos sociais de mulheres feministas, né? E teve uma reação da lei, né? É igual o caso de um casal gay que vai no Irã, dá um beijo em praça pública. Você vai ter uma reação social, as pessoas vão te olhar, vão te recriminar, vão sentir vergonha, vão se sentir constrangidas, vão te dizer isso através do olhar, vão falar com você, e a lei. Então essa é o pior dos cenários, né? Quando você tem a repressão social e a repressão legal do Estado, né? Esse é o cenário pior que pode acontecer com a gente, né? Ok? Vocês entenderam a pergunta 1? A pergunta 2? Vocês vão responder de forma clara, coerente, desenvolvida, com novos exemplos do turismo, né? Sem plagiar o meu exemplo, ok? Então vamos passar para a próxima pergunta aqui. Como a sociologia do desvio incorpora questões e problemas do turismo, né? O tempo livre,
a busca pelo prazer, as motivações dos turistas, as interações, as trocas e os conflitos com os nativos, né? O choque cultural, o choque religioso, né? E etc. Desenvolva com o exemplo do turismo. Eu acho que essa tá clara também, não tá? Hein, gente? Eu acho que essa tá clara, não tá? Essa terceira? Sim, O que vocês acham? tá. A pergunta 4, né? Fenômenos muito distintos são analisados pela sociologia do desvio, como crimes da população contra os turistas, né? Assalto, crime contra o patrimônio, né? Roubo, furto, né? Crimes dos turistas contra a população local, agressão, né? Uma briga que turistas podem gerar, né? Crimes entre turistas, terrorismo, né? Em destinos turísticos, né? Uso de drogas legais e ilegais por turistas, transgressões sexuais, né? Turismo de favela, turismo de genocídio, né? Que a gente chama de dark turismo, né? Por exemplo, né? Turismo em campos de extermínio, como no Camboja, em Ruanda ou em Auschwitz, né? Turismo em jogo, por exemplo, turismo de caça, turismo de saúde. Tem gente que viaja para tomar vacina, né? Vai para os Estados Unidos, vai para países que o acesso à vacina é rápido, né? Já é universal, e paga 30 mil dólares para viajar para tomar vacina. Turismo de aborto, de eutanásia, de cirurgia plástica, né? Ou seja, são fenômenos muito complexos, muito distintos, né? Que a sociologia do desvio aborda no turismo. Por que a produção é rara sobre desvio e turismo? Né? Então, uma pergunta seguinte: por que não se produz mais sobre esses sistemas? Né? Por que não se escreve mais? Por que os pesquisadores, os turismólogos, né? Os antropólogos do turismo, os sociólogos, os cientistas sociais que estudam turismo, por que é uma produção muito grande sobre turismo e desenvolvimento, né? Como que o turismo é capaz de gerar desenvolvimento econômico no território, como que o turismo é capaz de gerar integração entre a população nativa e os visitantes, né? Ou seja, há toda uma romantização do turismo. Aí que vocês têm que ir nessa linha, né? Por que temas tão interessantes não são interessantes? Eu acho, são fascinantes, né? Entender como que esses conflitos entre turistas e a população local em relação ao turismo sexual, em relação ao consumo de drogas, o turismo de saúde, né? Que as pessoas viajam para fazer aborto, para tomar vacina, para fazer cirurgia plástica. Ou seja, é uma gama, um rol muito amplo, né, de fenômenos sociais, muito interessantes. Por que eles não são pesquisados, investigados, né? Aí é para vocês dissertarem sobre isso, ok? Alguma pergunta, alguma dúvida? Hein, gente? Não? A última questão, né? O desvio expande as fronteiras do turismo, né? Não há mais tabus, né? Todos os fenômenos dos espaços sociais são objeto de consumo turístico, né? Discorra com exemplos, né? O que vocês entenderam dessa pergunta, gente? Dessa questão? Me fala. Fernanda, Felipe, Larissa, o que vocês entenderam da última pergunta? Acho que o turismo, como você acaba tendo contato com culturas diferentes, às vezes vai diminuindo um pouco o impacto e o julgamento da ação que as pessoas consideravam desviantes antes. Não sei. Não, é pra gente ter, é um bate-papo, pra gente desenvolver junto essa discussão, né? Pra gente desenvolver junto a orientação da resposta. Hein, gente? Eu quero ouvir mais vocês. Não tem uma resposta certa, a gente vai construir junto a resposta, né? Eu acho que seria meio que aquela coisa de, às vezes, tornar lugares que não são necessariamente feitos para ser turísticos em turísticos. Igual estava na resposta anterior, a questão das favelas, a questão dos lugares que aconteceram, os campos nazistas em Auschwitz, por exemplo. Eu acho que é meio que nesse sentido, o fato de que se tornam locais que não deveriam ser, que o objetivo não foram ser turísticos em locais turísticos. Exatamente. Pronto, a resposta é essa, viu, gente? Pode copiar a resposta da Júlia. Exatamente, que o desvio, na verdade, vai expandindo a fronteira, né? Então, igreja, por exemplo, né? Que é um lugar mais sagrado do que um espaço religioso, não é? Uma mesquita, ou uma igreja católica do século XIII, né? Ou uma... Como chama a igreja dos judeus? O templo sagrado dos judeus? Eu esqueci o nome. Então, o turismo ele vai
rompendo esses tabus, né? Então, o turismo sexual, por exemplo. Um bom exemplo seria Amsterdã. Vocês já foram a Amsterdã? Não? Mas um dia vocês vão, né? Não precisa entrar em depressão não, viu, Cecília, Larissa? Um dia vocês vão. Você foi, Felipe? Sim. E aí, o que você achou? Você foi naquele bairro, chama... O Red Light, sim. Chama Red Light District, é isso? É o bairro da luz vermelha? Isso. E o que você achou? Lembra, assim, acessa sua memória e faz uma descrição pra gente. Quais foram as impressões que você teve quando você passeou lá? Então, eu fui numa temporada que tava começando o verão, então tava, assim, as pessoas andando de bicicleta e bebendo em grupos, andando de barco e tomando cerveja. Aí você anda lá no bairro, né? Só grupos de jovens e é como se fosse um ponto de descontração e de diversão coletiva, diferente de toda a realidade dos outros lugares que eu tinha ido próximos, assim. Então era uma coisa bem diferente mesmo, assim, sabe? Assim, maconha, todo mundo fumando. Parece um paraíso, né? Para alguns grupos sociais pode parecer um paraíso. Assim, pô, eu tô no paraíso, mas eu tô na terra, né? Mas a impressão, eu quero te ouvir em relação ao bairro que tem as vitrines, né? Que as mulheres ficam em vitrines. Você lembra? Lembro. Qual foi a impressão que você teve? A impressão é como se... primeiro que quando você olha para elas parecem assim, que elas estão olhando para todo mundo se sentiu visto por elas ao mesmo tempo. Assim, é uma coisa muito chocante, assim. Como que elas são treinadas para falar que um produto é pesado, né? Não, é isso mesmo. É isso mesmo. Assim, é uma vitrine, né? Então, assim, tem uma pessoa ali, né? E são várias, e tem, assim, iluminação, e o espaço que elas ficam ali sensualizando, né? E é bem chocante você ver isso de uma forma bem... É isso que eu queria ouvir. Quando eu fui lá, fomos eu, a Karina e o Pedro. Eu, minha mulher e meu filho. E o Pedro era pequeno, né? E quando a gente passou numa das ruas que tem as vitrines, né? Tava lotado de turista. Ou seja, o mesmo espaço, que é um espaço de mercado de sexo, né? Ou seja, uma coisa pesada, não é? Uma coisa que mobiliza os nossos valores, né? Você vende o corpo feminino, né? Você vende o peito, você vende a bunda, você vende... Então você tem um cardápio de sexo, não é isso que você paga, né? Que tem exploração, que tem violência, né? Então o mercado de sexo não é algo... Não é um mar de rosas, não é isso? Ou seja, olha como que o turismo é uma coisa maluca, né? Em Amsterdã, que é um espaço, que é uma cidade liberal, né? Você tem consumo de determinadas drogas é liberado, né? Não todas as drogas. Você tem essa rua, esse espaço, né, de prostituição, né, de mercado de sexo. Mesmo lá, os turistas se comportam como se estivessem num atrativo turístico completamente banal. Ou seja, eu fiquei chocado com o fato das pessoas não ficarem chocadas. Então uma rua, né, que as mulheres ficam na vitrine, mostrando o corpo, vendendo o corpo, na verdade, né? Ninguém age como se fosse como se fosse a Guaicurus, como se fosse uma zona, como se fosse a área de zona, né, de prostituição, né? Então é um mercado, é um espaço absolutamente turistificado. É um mercado que transita, né? Os turistas transitam. Então a gente andava lá, centenas de turistas andando, né? Como se lá não fosse um mercado de sexo, uma área de prostituição, né? Então o turismo se apropria de todos os espaços, né? Desde uma igreja, né, que é um espaço sagrado, até uma área de prostituição. Né? Então você passa lá, vê as mulheres e não fica chocado com as vitrines. Você acha tudo bacana, tudo normal, né? É meio que... Então, o fato das pessoas não ficarem chocadas, que é impressionante isso, né? Então o turismo, ele não respeita, né? O desvio vai empurrando as fronteiras do turismo, né? Então a favela, por exemplo, né? O turismo de pobreza, o turismo de favela, né? O turista vai, se hospeda na favela, tira foto da rua, tira foto da casa das pessoas, conversa com as pessoas, né? Olha, como que é morar aqui, né? Então, invade a intimidade, a privacidade, né, das pessoas, né? Então, o desvio vai empurrando, né, vai alargando os destinos turísticos, os atrativos turísticos, né? Então isso é chocante mesmo, né? Então você tem
visitas em favelas da Índia, por exemplo, que os turistas são proibidos de tirar foto. Então as agências que fazem esses pacotes, né, falam, olha, não é permitido levar câmera, não é permitido tirar foto, não é permitido filmar. Né? Então você tem alguns passos de rituais, né, rituais religiosos, né, de povos nativos, né, indígenas, né, por exemplo, que é proibido o turista ir. Então você pode fazer uma visita a uma aldeia. Né? Você pode ir lá ver como que as pessoas, a casa delas, né, como que elas moram, a habitação, né, delas, como que elas caçam, como que elas se alimentam. Você pode provar o alimento, mas algumas interações dentro da aldeia, né, no âmbito religioso, são vetadas para turistas. Né? Até que um dia alguém negocie com a tribo, né? Ou seja, então são poucos espaços sociais, né, são poucas interações sociais que não foram turistificadas, que o turismo não invadiu, né? Então tem muitos exemplos, né, para mostrar em Auschwitz, por exemplo. Né, você vai em campos de extermínio, né, em Ruanda, no Camboja ou em Auschwitz, na segunda, né, campo de extermínio de judeus, de ciganos, né, de pessoas que têm alguma limitação de visão, de audição, né, porque os nazistas eles exterminavam todo mundo, né, assim, judeus, ciganos, pessoas gays, né, homens, mulheres, lésbicas, pessoas que tinham alguma deficiência, alguma limitação de visão, de audição ou de mobilidade. Então os caras, criança, assim, é uma monstruosidade. E o que o turismo faz? Transforma num atrativo turístico. Você vai lá, tira foto, faz selfie, faz joinha, né? Faz gracinha, né? Pula com seus amigos. Então o turismo, ele dessacraliza, né? Então é nessa direção que vocês têm que explorar, né? O turismo dessacraliza, ele não respeita esses tabus, né, da morte, da violência, do sexo, né? Então uma rua, você tem um mercado sexual de prostituição em Amsterdã, é um espaço turístico. Então eu passeava lá com o Pedro, né, as pessoas passeavam, aí o Pedro ficava assim, o que é aquilo? Aí eu vi, não é nada não. Aí, o que é aquilo? Por que aquela mulher tá pelada? Não é nada não. Então você fica lidando como se não fosse um mercado, né, como se não fosse prostituição. Então não tem limite para o turismo, né? Vocês entenderam a discussão? Christian, Felipe, Fernando, Júlia, Mariana. Então é essa a discussão, né? O hospital lá de Barbacena, vocês conhecem? Eu mostrei para vocês o livro, mostrei, falei do livro, né? O hospital psiquiátrico de tratamento de saúde mental lá de Barbacena, né? Tem um documentário que chama O Holocausto Brasileiro, que está no YouTube, né? Gratuito, né? Vocês viram o documentário? Então tem um documentário, O Holocausto Brasileiro, olha no YouTube, é interessante, né? Tem um livro, né? Eu tenho até o livro aqui, eu não sei se eu mostrei para vocês. É de uma jornalista, né? Mineira, que chama O Holocausto Brasileiro, que vai mostrar como que em Barbacena, um hospital, né, para tratamento de saúde mental na época, né, nos anos 30, 40, 50, 60, eu não sei quando foi fechado, foi nos anos 70, né? Morreram mais de 60 mil pessoas, eu acho, lá, né? E as pessoas morriam das formas mais horríveis que vocês imaginarem, né? Então lá virou, hoje, quando vocês forem a Barbacena, vocês podem visitar. Virou um atrativo turístico, né? Um museu da psiquiatria, né? Um hospital, né? Um museu da história do tratamento de saúde mental brasileiro, né? Aqui na Pampulha, né? Eu moro aqui na Pampulha, tem uma Pinel, vocês sabem? Sabe onde é a Pinel aqui? Eu moro aqui perto do campus, né? Então aqui pertinho tem um hospital abandonado. Aí eu passeio, quando a gente caminhava, eu e meu filho, a gente passeava lá, eu ficava inventando história para ele, né? Aí ele ficava horrorizado com a Pinel. Mas provavelmente aconteceu muita tortura, muita violência lá, né? E era um hospital. Né? E hoje, em Barbacena, é um atrativo turístico, né? É um museu que as pessoas visitam, tiram foto e consomem aquela experiência como se fosse uma experiência que não fosse carregada, né, de muita tristeza, de muita violência. Né? Ok? Vocês entenderam a última questão? Tem alguma pergunta, alguma dúvida? Não?
Então podem fazer o trabalho agora e me enviar até o final da aula, tá bom? Então, vocês têm até 11 horas, até 11h30, para me enviar o trabalho. Ok? Tá todo mundo entendeu? Ninguém tem dúvida? Tá bom? Tô brincando. Então, alguém quer fazer alguma pergunta sobre o trabalho, sobre a data de entrega, sobre as questões? Vale 10 pontos, é um trabalho individual, né? Não dá para fazer trabalho em grupo, né? No ensino remoto é difícil fazer trabalho. Vocês fizeram um trabalho em grupo? Funcionou? Vocês têm essa experiência? Alguém teve? Eu particularmente fiz alguns trabalhos em grupo e acabava que ficava meio picado, no sentido de, tipo assim, se a gente fosse fazer o seu trabalho em grupo, provavelmente a gente ia dividir as questões, entendeu? É. Você com X, com Y, então meio que não fica uma coisa íntegra, porque são opiniões diferentes, e enfim, e forma de escrever diferente, então ficava meio assim. Fica meio Frankenstein, né? Isso você tá falando, né? Então, mas era o jeito que dava para fazer. Claro. É muito difícil encontrar e, tipo, a gente fazer junto, tá? É muito complicado, principalmente por causa dos horários, enfim. Então, todos os trabalhos a gente fazia assim. Entendi. Eu imaginei que seria assim. Então, eu só peço avaliação individual. Nas disciplinas que eu dou, todas as avaliações são individuais. Então, você vai fazer o trabalho sozinha, Júlia, né? E vai dar conta, vai ler, vai discutir. Se tiver dúvida, você pode me enviar o trabalho, eu dou uma lida na sua resposta, né? Pessoal, estou em dúvida em relação à questão 4, né? Está bem desenvolvida, está clara. Se você me mandar com antecedência, eu te retorno, eu dou uma lida e te retorno. Eu acho trabalho em grupo no ensino remoto emergencial muito mais difícil de fazer, né? Então, eu deixei todas as avaliações individuais, ok? Fora tem o free rider também, né? Tem aquele cara que faz o trabalho com a Fernanda, com a Júlia e não aparece, não é isso? Aí complica, né? Tá bom? Então, vamos fazer um intervalo agora? Hein, gente? Vocês podem responder, viu, gente? Uai, vamos. Vamos fazer um intervalo agora e a gente volta daqui a 20 minutos, pode ser? Vou tomar um café. Não é para beber agora não, viu, gente? Tá? Esse é o comportamento desviante, tá? Se alguém abrir uma Heineken, tá? Tomar uma tequila agora, vai ser um comportamento absolutamente desviante, tá? Então não é compatível. Não, isso é só no carnaval, ué. Oi? Isso aí é só no carnaval. É um comportamento incompatível com esse momento que a gente está fazendo agora. É um momento de concentração, de apresentar um discurso coerente, complexo, tá bom? Não só pode beber café e água. Então a gente para agora, vamos arredondar aqui, 9h20. A gente volta 9h40, tá bom? Aí eu vou discutir com vocês o trabalho final. Eu disponibilizei ontem também o trabalho final, né? Para ser entregue em agosto. Tá bom? Então a gente volta daqui a 20 minutos. Até mais, gente.